Ok. Olá, pessoal. Muito bem-vindos à Escola de Kabbalah. Rosh Chodesh Tov, um feliz novo mês. E a gente poderia, talvez, falar um Shana Tová, ou simplesmente esse é o início, né, de um novo ano, um ano dos meses. Estamos começando um novo ciclo nas nossas vidas. Tivemos no sábado um eclipse solar em Áries, a entrada de Netuno em Áries. Estamos começando o mês de Nissan e começando o livro Vaikra. São marcas incríveis. Nada é por acaso dentro da Kabbalah. E Hashem colocou absolutamente tudo junto para poder marcar um novo ciclo e uma nova fase. Como é importante a gente poder compreender o sentido e o significado e esse sentido e significado exatamente no signo, que é o signo da cabeça, quando a gente começa tudo pela cabeça, usando a cabeça. Mas não só isso, é o signo do fogo. E é um signo de um fogo primário, é um signo do fogo que nós desejamos, precisamos, que nos coloca em movimento. Signo de Áries, Talê, regido por Marte, regido exatamente por um planeta que tanto representa a ação, representa o soldado, o guerreiro, como é o chamado grande Deus da guerra. Que guerra é essa que cada um de nós pode estar sendo convidado para poder fazer nas suas vidas? Começamos um novo mês e sempre para Kabbalah, os 3 primeiros dias marcam como a cabeça do mês, Rosh Chodesh. E esta cabeça do mês, ela é um momento em que nós podemos entrar, espiritualmente falando, numa dimensão onde nós desenhamos aquilo que nós desejamos para esse ciclo lunar. A Kabbalah, ela estuda as coisas espirituais. Ela não estuda as coisas físicas. Para a Kabbalah, ela entende que tudo que nós vivemos na fisicalidade, na verdade, surge numa dimensão que é a causa. O que a gente vive na fisicalidade é o mundo da consequência. A cada ciclo lunar, nós somos convidados a poder entrar nessa dimensão espiritual para poder desenhar aquilo que nós desejamos para esse novo ciclo. Seja abrir a nossa mente, seja direcionar as energias e, principalmente, nós, além de meditar em tudo que nós vamos sentir que a energia desse mês vai conversando com cada um de nós, e nós vamos vendo essa energia, como nós trabalhamos dentro de nós normalmente, a gente vai tendo mais consciência para poder pensar como eu vou utilizar essa energia dentro da minha vida. Para que eu vou utilizar essa energia dentro da minha vida? Então, é um momento em que nos facilita com que a gente consertar ações, atividades, pensamentos que a gente não está conseguindo viver ou fazer, como essa ideia de tomar iniciativa. Tem gente com o microfone aberto aí. Fortes e relevantes desse ciclo lunar. Mas, durante esse ciclo lunar, como na verdade durante todo o ano, nós estamos recebendo as bênçãos divinas. A vida ela se dá porque o tempo inteiro a gente está recebendo a luz infinita. E essa luz infinita ela vai passar por 12 filtros, são os 12 meses. Nesse momento, então, a luz infinita começa a passar pelo que nós chamamos, então, deste filtro de Nissan, do mês de Nissan. Quanto mais nós soubermos os significados, os sentidos, as datas, os portais espirituais, e nós estejamos preparados com essa energia, cada dia desse ciclo, a gente vai estar recebendo essa energia e podendo direcionar ela, podendo entender ela, sentir ela e trabalhar com ela. Nós viemos de um mês, nós viemos do mês de Adar, do mundo da água, do mês de peixes. Saímos da dimensão mais profunda, saímos da dimensão do sonho, da dimensão do inconsciente, para poder agora saltar para a luz direta,
uma luz que chega até nós, mas uma luz tão intensa, que é por isso que é conhecido como uma luz primária, uma luz que inicia o ciclo, que dá impulso, que dá energia. É hora de vir para a vida, é hora de nascer, pois, na verdade, Áries representa muito toda a energia de nascimento. Bem-vindos ao mês de Nissan, bem-vindos à energia de Marte, bem-vindos a si mesmo, porque, na verdade, Marte e Áries nos convidam para um reencontro consigo mesmo. Viemos do ciclo de Peixes, o ciclo de Purim, ciclo que nos trouxe uma força invisível, espiritual, que nos permitiu nos desenvolver mais espiritualmente. Isso não significa que tu fez isso, mas tu poderia ter feito isso. Signo e mês que nos permitiu reconhecer e conhecer o que é e quem são os nossos inimigos e que forças e energias que existem dentro de nós e que estão tentando nos aniquilar. Depois de sair desse ciclo, onde nós também vamos reconhecer o que é o bem e o que é o mal e conseguimos viver ao máximo essa energia de luz, energia espiritual, sentimos ou criamos o espaço para poder sentir a presença divina, e isso traz luz, traz alegria, traz bênçãos, e é por isso que Peixes, na astrologia cabalística, é conhecido como um signo da alegria. Nós chegamos agora para um ciclo da florescência, um ciclo em que nós vamos trazer uma semente que nós encontramos lá no fundo do mar. Essa semente que estava e fazia parte dos tesouros enterrados. Quantos sonhos, quantos desejos, quantas coisas a gente enxergou dentro de nós durante o último ciclo. E eu gostaria de convidar vocês para que vocês cuidassem e não perdessem, porque para Kabbalah é muito importante a questão de não perder tempo, porque muitos prejuízos que a gente tem na vida têm a ver com a perda de tempo que a gente faz. Todo mundo aqui já passou pela experiência de ficar horas no celular, horas no Instagram, e depois se dá conta e fica com um sentimento estranho, que é, perdi meu tempo ali. Então, quantas vezes a gente perde tempo com lugares, com pessoas, com coisas? Então, a gente tem perdido muito tempo, obviamente nas mídias, obviamente com o mundo externo, que vive um grande caos, que vive um grande processo de transformação, porque, na verdade, na visão da Kabbalah, o que está dentro é igual ao que está fora. Então, nada como, quem sabe a gente entra para dentro, porque a vida vai passar, e aí daqui a pouco tu vai ver o que tu fez. Então, quando eu digo, olha, será que tu aproveitou o período de peixes para mergulhar e buscar novos potenciais, novos interesses, novas sementes, buscar um novo poder dentro de ti? Agora, no mês de Áries, o mês de Nissan, é o momento de trazer essas sementes e deixar elas florescerem, de libertar elas do lugar onde elas estavam presas. E essas sementes pode ser o teu poder de atrair abundância, prosperidade, pode ser o teu poder de sabedoria, pode ser o teu poder de expressão, o teu poder de reconhecer quem tu é e o que tu é. Enfim, simplesmente saímos das águas e saltamos, pulamos e vamos agora para uma caminhada, que é uma caminhada mais na terra, mais no dia, mais no sol. Uma caminhada com as luzes clareando quem nós somos, o que nós somos e para onde nós estamos indo. Este mês, Nissan, será para vocês o primeiro dos meses. Nesse momento, meditamos nas letras Dalit Rei e meditamos no nome de Deus, Yahveh, Yahveh, Yah, Yahveh Tsevaot, Elohei Israel, Elohim Chaim, Bemelech Olam El Shaddai. Baruch atah Yahvecha Eloheinu melech haolam ose maset bereshit. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que cria um novo começo, que cria um novo início. Amém.
meditando nas letras Yud, Rei, Vav, Rei, meditando nas letras Dalet, Rei. Durante todo o ciclo desse mês, esse ciclo lunar, nós vamos estar meditando sempre nessas letras, porque elas servem como proteção da luz que chega até nós, para que a gente se utilize da energia de Áries e de Marte da forma mais proativa. Vivemos num mundo dual, então tudo que a gente lida aqui é absolutamente dual. A energia de Áries, a energia de Marte, elas funcionam de uma forma positiva ou funciona de uma forma negativa. Olhe para o mundo lá fora e você vai sempre acabar enxergando muitas coisas negativas. E é interessante, nós vamos falar sobre algumas questões, mostrando aqui um mapa, que mostram essa energia de Áries surgindo é, no nosso entorno e que mostra esse lado reativo, que a gente diz que é o lado negativo. Mas o que é importante? A gente não pode se conectar com esse lado. Em primeiro lugar, para não dar espaço para que se manifeste. E segundo, exatamente para que a gente possa estar protegidos caso ocorra a manifestação. Mas nós, como somos co-criadores, temos a capacidade de mudar o destino. Então, convido a todos para que a gente possa mudar o destino durante esse ciclo libertador. E esse ciclo libertador, ele nos permite exatamente poder começar a olhar em que áreas da nossa vida a gente não está utilizando essas energias de iniciativa, de guerreiros, de guerreiras, de lutar pelo que você quer, de se autoafirmar, energia de fazer tu te levantar e sair caminhando, te levantar e fazer as coisas que tu tem que fazer. Colocar mais energia no teu dia a dia, colocar mais presença no teu dia a dia. Como é importante a gente poder pensar um pouco o quanto nós estamos usando todo este fogo que existe dentro de nós, no nosso ventre, na nossa base, e que é esse fogo alquímico que a gente pode direcionar para muitas áreas da nossa vida. Por isso, recebemos o mês de Nissan nesse momento. Meditando nas letras Nun Gimel Dalet Yud Kaf Shin Naged Yakesh, que é a sequência da oração Anabekoa, que tem uma relação com o ciclo lunar de Nissan, que exatamente nos dá o poder de abrir, usar essa energia, essa luz, esse fogo, para abrir a nossa consciência e trazer uma consciência reveladora. E é por isso que, para Kabbalah, nós acabamos de entrar no mês da redenção, no mês da revelação, no mês da libertação. E esse é. Ah, eu acabei botando. Não botei o certo. Depois eu puxo um mapa correto. Esse, na verdade, é um outro mapa. É, esse aqui. Esse é do ano passado, não? Já sei por quê. Então vamos lá. Depois eu puxo um mapa desse ano, tá? Eu tive um problema no meu computador no final de semana todo. Então, acabou que agora que a gente conseguiu trazer o computador, diríamos assim, então ficou com o que ele tinha antes. Tudo bem, não faz mal. Vamos lá. Fechamos o mês de Adar, iniciamos um novo mês. Nesse momento, a gente para pensar quais são as portas que nós fechamos, quais são os ciclos que nós fechamos. O mês de Adar foi um mês que nós vivenciamos diariamente o poder de resolver contas que a gente abriu durante todo o ano passado. Então, todo o ano de 2024 e ainda 2025. Quantas coisas a gente fez errado, a gente se desviou, se construiu de uma forma estranha, quantos medos, inseguranças, raivas, quantos desequilíbrios nós vivenciamos, que chega no mês de Adar, a gente recebe muitas coisas de volta.
Então, todos os acontecimentos durante o ciclo de Adar foram acontecimentos de retorno. Então, como é bom fechar o ciclo, tu pensar, como foi o meu ciclo anterior? Porque quando tu inicia sempre um novo ciclo, nada como tu estar limpa, com a mala limpa, com um novo conteúdo, não leva as coisas anteriores, né, para frente. É um pouco terminar a sexta-feira e tu acabar levando o trabalho para casa, tá? E aí tu não consegue realmente ter o início, né, no domingo ou na segunda-feira, o início de um novo ciclo. Então, nada como fechar essas portas e pensar num novo nascimento. Durante o período de fevereiro, nós tivemos o ciclo do Ano Novo das Árvores, onde nós plantamos uma semente, que foi a semente daquilo que a gente acredita, daquilo que foi em janeiro, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente queria plantar. Nesse momento, a gente vai começar a ver as primeiras folhas surgindo. Então, de novo, entra para dentro, olha para ti, mas tirando aquelas vozes que são produções de forças contrárias, que trazem para nossa mente uma quantidade enorme de barulho constantemente, trazendo então várias clipotes, várias barreiras que não nos permitem pensar de uma forma fluida e produtiva, e fazem com que a gente sempre esteja reclamando, sempre projetando nos outros e culpando os outros, ou se comparando com os outros. E pouco a gente olha para si. Talvez o momento atual que a gente vive é um momento que traz um pouco essa energia do tipo, quer saber? Eu vou me importar comigo e eu vou fazer as coisas para mim. Existe uma cura nesse processo que, no primeiro momento, pode ser algo egoísta, mas provavelmente aquilo que tu está fazendo até então não está ajudando nada. Então é quando tu começa a olhar para ti e começa a te curar, tu vai ter muito mais condições e elementos para poder ajudar os outros e curar os outros também. Nós somos exemplos sempre nesse mundo. Então, quando nós fazemos movimentos positivos, as pessoas que estão na nossa volta percebem. E a gente não se dá conta o quanto a gente estimula os outros a também querer fazer movimentos positivos. Então, nesse novo ciclo, de ciclo de Nissan, esse ciclo que nos traz essa florescência, esse ciclo que é o ciclo da cabeça, em que a gente é convidado a entrar com a cabeça, em que a gente traz energia de impulso, mas é preciso cuidar para que o impulso não se torne algo reativo e negativo. É o período da explosão da semente, onde um novo momento, uma nova vida, uma nova ideia, um novo ser dentro de ti pode surgir, onde conseguimos romper essas cascas que nos amarram, que nos prendem, romper com a força da gravidade, o peso da depressão, o peso da tristeza, o peso da vida. Quantas coisas tu já tentou fazer acontecer na tua vida e tu anda, fica patinando, patinando e não sai. Esse é o mês e o período perfeito para que tu possa exatamente trazer essa energia e abrir essa semente, essa fonte de energia, esse fogo. Quando a gente trata na Kabbalah das energias dos meses, a gente não está tratando de uma energia externa, a gente está tratando de uma energia que acontece dentro da gente. Nós temos os 12 meses dentro de nós temos as 12 energias dentro de nós. Nesse período, nós estamos recebendo as energias que são diárias, as energias de todo esse ciclo de Nissan. E se nós conseguimos nos conectar com a inteligência divina, nós conseguimos receber essa energia e vivenciar os processos que acontecem durante esse ciclo. Conseguimos vencer a força da gravidade que nos pesa, conseguimos quebrar a casca. Uma semente, quando ela é plantada, ela tem que usar um poder dentro dela. Guardem isso, porque a gente vai precisar lembrar disso.
ela tem que usar um poder dentro dela, que é uma energia. Imaginem a quantidade de energia que aquela semente ela não gasta para romper com a película ou a pele que está na volta dela, para poder se abrir e começar a ascender. Ela vence a gravidade. Ela vence a gravidade. Então imagina a energia que é essa energia que é a energia do nascimento. Imagina a força de uma mãe e de um nenê que está nascendo. Imagina a energia que existe ali. Ok, eu preciso que vocês guardem, porque eu vou contar algumas coisas cabalísticas e mágicas com relação a esse ciclo, para que vocês entendam como essa energia pode funcionar dentro de nós. Essa energia é uma energia que ela é primária e primitiva. Tudo que foi criado tem essa energia. Todos os seres têm essa energia. Por isso que Áries é considerado o signo que mais representa os instintos, o animal e os animais. Coisa bem instintiva. É a energia que a gente coloca quando tem que correr, quando tem que se levantar, quando tem que fazer algo. Às vezes tu respira fundo. Tem que fazer isso. É a energia que o esportista, no primeiro momento, ele precisa colocar para poder ir para o jogo, para ir para a competição. Então, lembra como está essa energia na tua vida. Essa energia, ela está guardada no teu ventre. Essa energia está guardada no teu ventre. E normalmente essa energia, quando ela é ativada, e na grande maioria das pessoas na Terra, ela é ativada e ela fica circulando somente no ventre e no abdômen. Ela se torna aquilo que nós conhecemos como fazendo parte do signo de Áries, a energia sexual, e fazendo parte do planeta Marte. É a energia fálica. Não é por acaso que Marte tem o simbolismo masculino. É a energia masculina. E é o fogo. E é o fogo que se torna extrovertido, porque é uma energia que vem e tu sente que tem que colocar para fora. Quando a gente não coloca para fora, quando a gente reprime essa energia, a gente acaba tendo inflamações, muitas inflamações, e hoje nós somos uma geração super inflamada. A nossa inflamação ela é tanta que ela sai no ódio gratuito, nas raivas que nós temos, nos ódios que nós encontramos no mundo todo. Então, isso é uma energia que não é trabalhada. Ou essa energia, ela chega a circular e ela nos torna altamente sexualizados. E é só para isso, porque a gente não consegue fazer essa energia ascender, como a própria planta, que ela tem essa energia de uma forma tão sábia, porque ela não tem livre-arbítrio, ela não pensa, ela não diz, não vou brotar, vou usar essa energia aqui mesmo, né? Então, ela, por não ter o livre-arbítrio, ela simplesmente ela traz todo o potencial que começou com essa energia. Essa energia é uma energia que traz todo o potencial que nós somos. É a energia como uma combustão que começa a existir dentro de nós e coloca nosso corpo em movimento, tanto o corpo físico, o emocional e o espiritual em movimento. Essa energia foi chamada por outros como Kundalini. E essa energia é uma energia que é um fogo que traz, quando a gente consegue acender, esse contato com a luz infinita ou com a luz, esse contato com Deus, um contato de inspiração, um contato com toda uma dimensão divina que com certeza grande parte das pessoas está buscando. É essa energia que se torna o nosso campo eletromagnetismo e que traz o poder de atração, traz o poder da abundância, traz o poder da riqueza. É essa energia que nos permite nos afirmar nesta vida ou diante da vida. Por isso que esse mês é o mês da libertação. Ele nos dá o poder de libertar uma energia que está presa,
E é tão forte isso que é nesse mês que a gente vê o auge da história que existe na Torá, que é o momento do povo que o povo hebreu está escravo no Egito. E o simbolismo da escravidão no Egito é o simbolismo de uma energia que está sequestrada, de uma energia que está presa. Tanto que a escravidão no Egito também é interpretada dentro da Kabbalah, tanto como a ideia de estar dentro de um útero e nascer, quanto o fato de que a escravidão no Egito era a escravidão da consciência. Porque exatamente a consciência vem quando nós liberamos essa energia. A consciência vem quando nós trazemos essa energia. E quando a gente traz, além de sentir essa libertação, uma nova identidade, é a forma como nós acordamos a consciência. E acordar a consciência é um processo de redenção. Por isso que a gente então traz uma nova lei, uma nova forma de ser e um contato maior com toda uma energia e todo um universo, porque ela é luz e ela nos dá a lucidez. Quais são os projetos? Iniciamos um novo ciclo e todo novo ciclo tem que ter projetos. Se durante o mês de Adar, o mês de Peixes, tu não sonhou com teus projetos, tu não se sentiu inspirado em buscar propósitos, ainda estamos num ciclo que é um momento de poder pensar sobre tudo isso. Talvez tu vai encontrar nos teus pensamentos e nos teus desejos, não dá, não tem como, não pode. Que bom, tu acabou de encontrar onde tu estás escrava e escravo. Aonde as coisas se repetem, aonde as coisas sempre vão acabar morrendo na praia, aonde tu perde o ânimo, aonde tu não tem perseverança. Então, tudo isso é o momento ideal agora tu poder parar para pensar, para poder trabalhar e se libertar desses elementos e dar um salto na tua vida. Vencer a força da gravidade. E se dar conta que quando nós acordamos uma semente, nós conseguimos produzir tantas outras sementes. Pega o exemplo de um pé de feijão. Quando tu plantou uma semente de feijão, e aquele pé, quantas outras sementes, né? Quantos feijões esse pé não dá? Então, esse é o poder do compartilhar. Esse é o poder do criar. Esse é o poder de nutrir o mundo, de trazer alimento para o mundo, porque a gente pode trazer alimento de várias e absolutamente várias formas. Nós estamos agora começando, né, um novo projeto de ideias. Estamos começando a nos permitir ter bons pensamentos. Precisamos vencer o Midat Adin, a nossa forma mental de auto-julgamento. É preciso romper o auto-julgamento, porque normalmente é ele que nos escraviza. E ao romper com o auto-julgamento, a gente começa a nos permitir crescer. Durante esse ciclo, a gente acessa muitos códigos. A gente vai acessar rituais, a gente vai acessar orações, leituras, estudos. É um conjunto de letras que, na verdade, são ferramentas que nos ajudam a romper com as prisões e nos permitem exatamente conhecer essa liberdade e começarmos a fazer os nossos movimentos. Libertar a mente, libertar a cabeça é trazer um pensamento criativo. Somente quem não tem um pensamento criativo, ou uma forma como o cérebro funciona criativa, são aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro dizendo não tem jeito, não tem como. Essas pessoas estão tão duras e são tão duras consigo mesmo e com a vida que não permitem um processo maleável e que não se permitem, na verdade, se transformar e não conseguem enxergar a capacidade de poder criar novas realidades. Nós somos co-criadores e precisamos começar esse ciclo lembrando disso, que é a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, vai desenhando toda a nossa história. Nós somos essa energia de luz
E essa energia de luz é a energia do fogo. E durante esse ciclo de Áries, a gente precisa ter mais consciência da energia do fogo. Lembra, sempre tem alguém querendo sequestrar, roubar a tua energia ou abafar a tua energia do fogo, o teu entusiasmo. Esse entusiasmo, em termos espiritual, é a fé que a gente precisa ter, é o entusiasmo que nos leva a nossa luz de volta para a luz do Criador. Para isso, a gente precisa aprender a domar o fogo, e não tem caminhada ou jornada espiritual que não seja uma jornada de autocontrole, e o autocontrole, ele significa domar o fogo. Quem caminha na espiritualidade, seja qual for, e quer evoluir, quer crescer, quer acessar poderes dentro de si, precisa aprender a domar o Marte dentro de si. Precisa aprender a domar as energias de Áries, que são as energias básicas, e principalmente dos instintos. Não é só instinto sexual, mas é instinto de sobrevivência. Porque para sobreviver, muitas vezes a gente gera a raiva, o ódio, a gente traz o medo, a gente traz várias sensações e sentimentos, e aprender a domar essas energias e se conduzir é fundamental. Quem é forte? Aquele que sabe restringir o seu anseio. Ao mesmo tempo, Ares nos traz e acorda toda energia de coragem e duas outras energias que são fundamentais na vida: vontade e desejo. Vontade e desejo surgem da coroa, surgem de Keter. É fundamental, ninguém está vivo se não tem vontade e desejo. E é por isso que, quando nós estamos desconectados dos nossos desejos e das nossas vontades, e não temos consciência dessas vontades, dessa vontade, nós estamos num estado de dormência. A gente precisa perder o medo de conectar-se com os desejos. Agora, essa energia está ali. E não é por acaso que Hashem, Deus, escolheu exatamente este mês para poder libertar o povo hebreu. Porque ele sabia que essas energias estavam dentro das pessoas. Elas só precisavam era acordar, tirar os véus e acordar essas energias. Em Nissan ocorre a transmutação do esperma em energia. É a semente que está em seu potencial. É importante acumular energia e não desperdiçar. E essas energias, elas têm a ver com a nossa força sexual, com nossos desejos, com os ímpetos. E começa sempre no ventre. O ponto que a tua mente tem que ir é para o ventre. É simples. Respirar, deixa o ar ir até o ventre e deixa ele sair do ventre para fora, para poder limpar as toxinas. Lembra, tu precisa limpar as cascas que existem nessa região, que fazem com que tu não consiga dar um salto. É ir à frente, é seguir a caminhada, é fazer a tua história ter um outro filme, é ter uma outra cena, quando a gente nunca consegue sair da mesma página do livro. Eu não consigo dar um passo à frente. Você não consegue dar um passo à frente porque você não sabe mexer com essa energia. E Kabbalah é aprender a mexer com energias. Kabbalah não é religião. O inimigo que a gente tem, que são as forças contrárias da própria natureza. A primeira é a gravidade. Então, da mesma forma que tu quer avançar, tu tem uma energia que faz com que tu fique estagnado, preso. Por isso que às vezes a gente quer se levantar da cama, não dá, que saco. Essa é a energia da gravidade. A energia da gravidade também funciona no mantra. Não dá, não tem jeito, não tem como. Eu não tenho mais idade para isso. Eu não tenho mais força para isso. É tantas barreiras que eu não quero. Eu vou me incomodar tanto que eu não quero. E, obviamente, a realidade do tempo e espaço. A gente acaba vivendo presos a limites. E esses limites do tempo, que horas são? Já passou meu tempo, agora não dá mais, agora é de manhã, agora é de tarde, enfim. A gente vai, na verdade, criando várias limitações na nossa vida que não permitem com que a gente libere essa energia. É liberar a energia.
E essa energia precisa ser trabalhada com os nossos desejos, também com o desejo sexual, com exercício, com respiração, e aprender a levar essa energia além do corpo, no sentido de além do exercício físico, mas levar como um poder para a tua mente também, para que tu olhe para aquelas áreas em que as coisas estão travando e trancando, e é essa energia que tu está movendo, ela conseguir chegar nesses pontos que são pontos cruciais da nossa vida. Vencer as barreiras através de um novo olhar e uma nova postura, onde acessamos as chaves que funcionam em diferentes partes do nosso cérebro. E isso é a libertação. Há uma repetição que acontece como um hábito dentro do nosso próprio cérebro, que é a ideia, você precisa fazer novas sinapses. Você precisa criar novos circuitos dentro do próprio cérebro. E isso é fundamental nesse momento para que a gente possa viver essa libertação. E essa libertação, ela é extremamente forte durante este ciclo de Áries. Por isso que quando a gente já começa o mês de Áries, a gente já está pensando na festa ou no portal espiritual de Pessah, que é a energia da libertação. Na lua cheia, exatamente no auge da energia do mês de Nissan, nós temos Pessah, que é o portal espiritual, onde nós acessamos a energia que é quando rompe as barreiras e a gente consegue liberar essas energias que ficaram presas dentro de nós. Pessah e posterior, a gente já começa um outro ritual. É um grande portal espiritual. Assim como esse final de semana está sendo um grande portal astrológico e espiritual, mostrando o quanto várias energias estão se modificando e o quanto a gente vai começar a vivenciar as coisas na Terra de uma forma mais intensa daqui para frente e tudo mais rápido. E a gente precisa aproveitar essas energias para torná-las boas e positivas. Na lua cheia desse ciclo, no dia 12 de abril, nós estaremos então no portal de Pessah. No dia 13, a gente começa a fazer a contagem do Homer, que é um ritual de 49 dias até o 50º dia, que é um outro portal espiritual. E que é um processo e uma caminhada espiritual, uma caminhada e uma jornada espiritual para que a gente possa realmente limpar e transformar o nosso lado mais instintivo, nossos hábitos que são repetitivos, a gente poder limpar em partes que a gente nunca imaginava, ou nunca imaginou que pudesse entrar e tirar, e fazer uma grande cirurgia espiritual, para nos levar para uma consciência mais elevada. Pessah significa a boca que fala. E a boca que fala, o poder de falar, é um poder que vem com uma energia que surge no vento. A nossa capacidade de levantar a voz, de fazer essa voz modificar as coisas na vida, depende de uma energia, que é uma energia que começa no ventre. Se existe algo no nosso dia a dia que age nas nossas vidas para nos adormecer, para nos apagar, é algo que faz com que essa energia fique presa e a gente fique voltado unicamente para o instinto de sobrevivência. E essa energia ela fica ali no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Mas daqui a pouco algo acontece e aí rompe e a energia vem e aí a gente fala. Quem já não ficou quieto, não falava, não vou falar nada, não vou falar. E aí quando tu vê, tu pega e explode. Foi uma energia que veio e explodiu. Tu pode depois pensar, não devia ter falado, não pensei, porque isso é Ares. Ares fala, depois ele pensa. Tá? Ares simplesmente mete a cabeça, mete a cara, depois ele para pensar. Ele primeiro age, depois ele vai pensar. Então a gente está falando de uma energia que ela
acontece, e às vezes a gente não consegue segurar. É por impulso. E a gente tem que entender que nesse ciclo a gente entra em contato com o nosso poder da fala. E o poder da fala faz com que a palavra, a gente tenha consciência que ela é uma palavra que gera algo. É isso que se diz que Pessah marca que povo livre é o povo que fala. Pessah dá origem às palavras Safer, Sipur e Sefer. Sefar, também, que é a voz, Sipur, que é a fala, e Sefer, que é livro. Tudo tem a ver com expressão. E é interessante que a gente vive um momento em que se questiona muito questões de expressão. E que talvez, cada vez mais, existam formas de gerar contrações do nosso ser, formas de nos colocar nesse lugar dessa escravidão. Que mês importante é esse para que a gente possa se libertar do Egito? E é importante a gente entender que a palavra Egito em hebraico, Mitzrayim, vem da raiz Metzer, que significa lugar estreito. Não é necessariamente o Egito físico, mas é um Egito que a gente tem dentro de nós, o que nos estreitou, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Então, quando a gente entra nesse ciclo, a gente começa a sentir uma agitação muito grande para poder nos direcionar para a nossa liberdade, a nossa libertação. E literalmente é sair de uma escuridão, é sair de um lugar onde nós não temos respostas, onde nós estamos sempre repetindo, repetindo. Entramos em contato durante esse ciclo com a energia de Marte. Lembrem-se, o deus da guerra. A energia da ação, da energia sexual, a energia da vontade, do desejo. Marte é pura energia. Marte é aquele planeta que direciona, que faz a gente olhar para um ponto e dizer: é para lá que eu vou. Marte é o planeta da guerra, masculino, do fogo, da luta, e traz muito essa ideia de como tu te autoafirma, como tu luta pelo que tu quer, como tu te ergue, te levanta, como tu vive a energia sexual. É o planeta da luta, da aventura, que acorda o herói que existe dentro de nós, acorda os líderes, é o ânimos, é a altivez, é a autoafirmação, é quando tu assina a tua obra, é tu que fez, tu coloca o teu eu, tu traz vitalidade, tu traz desejo de conquista, mas também pode trazer a energia da agressão, da cólera, do ódio, da raiva. É o momento do ímpeto, do corte, do se impor, de dirigir a energia, ter objetivos claros. Porque senão, quando tu não tem objetivos muito claros, essa energia simplesmente vai estar ali. Ou ela vai vir de fora, acordando dentro de ti, e aí tu tá bloqueando, tu acaba trazendo muito autoagressão, por isso a inflamação, a febre, a cólera, a raiva. E quantas vezes a gente não faz mal a si próprio porque a gente está com raiva da gente mesmo? Né? Saber reconhecer essa energia, saber direcionar ela, trabalhar com ela, tratar ela. Marte, ele representa no nosso mapa astrológico o lugar onde toda energia astrológica ela está direcionada, onde ela manifesta. Então, toda essa energia de um novo ciclo, tudo, Marte no céu, ele está em Câncer, está no signo que representa tanto as coisas emocionais, internas, também o sonho, a autoimagem mais íntima, como eu penso a meu respeito. Mas o signo de Câncer também fala da família, da natureza, das águas, também fala das crianças, da mãe, também fala das escolas, de lugares de nutrição, alimentação, lugares de acolhimento. O signo de Câncer é o primeiro contato que a gente tem com a energia da alma. É essa primeira camada emocional que a gente lida diariamente. Então é importante a gente pensar o quanto questões emocionais, e no câncer tu vai ter muito aquele mimimi, tu vai ter a frustração, aonde tu às vezes lida com algumas emoções e sentimentos que não são resolvidas, e aí fica aquela criança super mimada, né?
ou a que esperneia por qualquer coisa. O signo de Câncer representa a nossa casa, representa a família, representa o povo, representa as gerações. Tá? Então, a gente poder pensar um pouco quanto toda essa energia não está mexendo com algo interno, que a gente ainda não está enxergando, talvez tudo que vai sobrevir. Marte é o que nos coloca em ação e traz a manifestação para o mundo físico. Representa os cavaleiros, representa o pênis, a potência, a busca, a disciplina, a afirmação, a imagem interior, que normalmente pode ser vista como só sendo a energia masculina. E é exatamente nesse ciclo que Moisés abre as águas, que ele leva como um líder o povo para sair do Egito, faz todo mundo sair também correndo, afinal, eles não tiveram tempo de deixar fermentar o pão. E aí surge o pão ázimo, a matzá. É exatamente essa energia que corria por dentro de todo o povo, que simplesmente saía correndo para poder encontrar a sua liberdade. E corria para o deserto, onde começava essa jornada da contagem do Homer, porque a contagem do Homer é um ritual que, quando o povo ele se liberta do Egito, Deus pede para que eles diariamente eles possam oferecer um punhado de sementes no altar para Deus. Então, a maneira como nós, na verdade, oferecemos essas sementes é fazendo um ritual de contagem. Nós vamos contar. Homer era uma medida, a medida dessas sementes. Durante todo esse período, o período que começa agora em Nissan e vai até 2 meses, vamos pensar nessa ideia. Durante 2 meses, a gente vai trabalhar muito com rituais de limpeza, de purificação. A gente já começa nessa semana, preparando já a nossa casa para o Pessah, porque uma das preparações de um dos rituais é faxinar a casa toda, limpar a casa toda, porque a gente precisa retirar aquilo que representa o fermento Hametz. Então, principalmente nas gavetas, nos armários onde temos farinhas, bolachas e etc., sempre cai, sempre tem farelo. Então, nesses lugares, principalmente, a gente limpa e recolhe tudo. E a gente vai recolhendo, obviamente, que tu pode, se tem muito, às vezes é bom já começar uma semana antes, mas a gente recolhe o finalzinho 1 dia, 2 dias, no caso esse ano, 2 dias antes, né, do Pêssar, porque durante 8 dias a gente não vai entrar em contato, a gente não vai comer nem beber nada que contenha fermento. Então, a gente retira ou coloca numa parte, num armário e fecha esse armário. Assim como no freezer, as coisas tu coloca num lugar separado, ou tu doa todas essas coisas, de cada um. Mas o mais importante é poder limpar a casa. Porque todos esses elementos, principalmente durante o período do Pêssar, eles se tornam energias negativas. Durante o restante do ano, não. Mas neste período, por quê? Porque tem um momento em que tu precisa de uma energia. Esse é o momento em que a gente precisa de uma energia que ela fica presa por causa desses fermentos. Porque esses fermentos representam o que fermenta dentro de nós. E que tem uma relação direta com o ego. Então, o Hametz, ele canaliza energias negativas e que se tornam realmente negativas durante este período, deixar isso bem claro. A libertação que a gente vive durante esse ciclo e que o auge é na lua cheia, nos leva a um movimento de purificação e de refinamento. Tu pode sair do Egito, mas até o Egito sair de dentro de ti leva um tempo. E a contagem do Homer é a forma mais profunda da gente poder tirar o Egito de dentro de nós. Essa contagem é como uma subida na escada de Jacó, que nos leva a recuperar o controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos, sentimentos, da palavra e dos nossos atos. Durante 49 dias, a gente vai ter diariamente um ritual, que é um ritual meditativo, em que a gente vai entrando em camadas e camadas
dentro de nós, de dimensões espirituais. São 7 semanas, que obviamente contém 7 dias. Cada dia será trabalhado aspectos emocionais diferentes. Nesse mês, meditamos em Dalet Rei. Dalet Rei são as letras que trouxeram a constelação de Áries e o planeta Marte, a planeta Marte, a constelação de Áries. É importante a gente olhar essas duas letras e descobrir um segredo que existe nelas. Na verdade, tu tem duas letras Dalet e uma letra que possui dentro dela uma semente. Dalet é a quarta letra do alfabeto hebraico, representa a letra D. O valor dela é 4. E ela está ligada à palavra Dalet, que é porta. E é importante a gente entender que a vida, a gente precisa passar por muitas portas. E a gente precisa ter a força e a energia de Marte, de Áries, para poder passar por essas portas. Para poder acordar e acionar o Yud. Aqui tem um Yud. Está de cabeça para baixo, mas é um Yud. É o Yud que está dentro de cada um de nós. E essa letra é uma letra feminina. E essa aqui faz o par masculino. Essa letra, se vocês notarem, que é muito interessante, ela é uma letra que parece que vai cair, né? Porque ela não tem um apoio aqui. Então, quem dá o apoio é sempre o feminino para a letra masculina. Quem dá o apoio para o homem é a mulher. E essa letra feminina, ela está grávida. Ela possui uma semente dentro dela. Dalet Rei é exatamente essa energia que vem cheia de fertilidade. É essa energia que vem cheia de ideias, cheia de força. É uma energia grávida e que a gente precisa entender que essa energia de Áries, porque é o primeiro de todos os meses, vai fecundar todos os signos, os meses que a gente tem pela frente. Esta energia, vou repetir, esta energia de Áries é tão forte que ela é a energia da semente e da semente criativa, da semente fértil. E é tão forte isso que ela fecunda os 12 meses. E isso é tão verdadeiro que tem um segredo no mês de Áries. Porque é um mês muito especial, ele é muito forte e a gente tem muitos rituais durante todo esse mês. Durante os 12 primeiros dias de Áries, nós meditamos, cada dia representa um mês do ano. Hoje nós estamos na representação do mês de Áries. Amanhã nós vamos estar na representação da energia do mês de Iar, mês de Touro, e assim sucessivamente. Eu vou mostrar aqui, mas lá no meu Instagram, no sábado, ontem, eu postei sobre isso. Então vai lá no Instagram, @Escola de Cabalá, curte o post, comenta e compartilha. Mas curte o post, por favor. Dalet e Rei representam duas energias muito importantes. Representam a porta e a janela, porque a letra Rei também é uma janela. Também é uma abertura que nós precisamos ter. É uma casa, com as suas aberturas, assim como a cabeça tem as suas aberturas. Dalet número 4, Rei número 5. Enquanto uma tem a energia que veio aprender a compartilhar, e por isso Dalet é uma porta, está aberta para poder passar as coisas, né? A letra Re tem o poder de receber. Rei ou rei, tanto faz, por sua vez, é a janela que permite quem está dentro veja o lado de fora e vice-versa. Essa abertura permite a visão além dos limites e ver além ou ver dentro. É o principal recurso do cabalista para que ele não se torne um prisioneiro dos mundos das aparências, dominado pela contra-inteligência. Meditar na letra Dalit Rei equilibra os pilares da direita e da esquerda, evocando a energia do pilar central, o desejo de receber para compartilhar. O desejo que é da Shekhinah. A letra Rei é uma letra que ela tem um aspecto e ela carrega a energia feminina, ela
exatamente representa a dimensão feminina de Deus, que é a Shekhinah. As duas letras, quando nós meditamos, nós tornamos toda a energia de Áries e de Marte extremamente proativa, para que a gente possa despertar em nós a coragem, o desejo e a vontade para poder enfrentar os nossos dias. Esse é o mês em que nós já estamos, obviamente, né, em busca da matzá, comprando matzá, já preocupados qual vai ser o cardápio da nossa janta de Pêssar, porque o jantar faz parte do processo, do ritual. Então, fiquem atentos, acompanhem tanto as orações da manhã, quanto devo fazer algum momento até a semana que vem, para a gente falar especificamente sobre Pêssar e do ritual para prepará-los. A gente vai ter esse ritual online, ok? Então a gente vai fazer juntos e vocês vão receber os materiais, aquilo que vocês precisam ter em casa. Estamos, então, diante de 12 dias extremamente importantes. Nesses 12 dias, se a gente parar para pensar nos tempos atuais, a gente pode pensar que durante esses 12 dias a gente vai estar construindo, e aí eu te convido para fazer isso, a tua identidade. É muita energia de Áries. E ao mesmo tempo que é muita energia de Áries que nos convida a aprender a assinar seu nome, aprender a descobrir quem eu sou, porque essa é a frase do signo de Áries. Eu sou. Tá? Então, quem tu é? E a gente está começando o livro Vaikra e chamou. Né? A gente sai do livro Shemot, o livro que representa nomes. Depois de tu ter teu nome, tu precisa ser chamado. E se Deus está chamando, quem sabe tu reconhece quem tu é e qual é o teu nome, para que tu possa ouvir esse chamado. Porque afinal é Deus se apresentando durante o mês de Nissan e trazendo um dos maiores milagres, que é o milagre da libertação. Então a gente poder se dar conta que a gente não pode estar dispersos nesse momento, fazendo de conta que não estamos aqui. Esse é o momento de trabalhar com todas essas energias e, durante os 12 dias, podermos pensar em como construir a nossa identidade. Cada signo, cada mês, é uma energia diferente, e são qualidades, roupagens, vestimentas e experiências nas nossas vidas que todo mundo vivencia. Então, tu poder pensar um pouco, porque tu está usando a semente de Áries e programando, na verdade, e trabalhando com essas energias que vão ser vividas ali na frente. Durante esses 12 dias, nós meditamos para poder vencer uma energia que também existe nesse ciclo lunar de Áries. Afinal, o Marte tem uma representação da energia de Gevurah, que é a energia da severidade. E a gente pode ter uma energia de severidade, de julgamento no ar. Por isso que acaba tendo, às vezes, esse clima de briga. Então, quanto mais nós estivermos conectados com diferentes energias espirituais, mais a gente vai estar suavizando as energias que podem vir e nos atrapalhar. E que trazem para o nosso cotidiano essa atitude que às vezes é raivosa ou é reativa. Nesse período, nunca é bom. Aqui, cada um, né, desses meses, tá? Então, nos 12 dias, tu tem energia de Áries, representando o mês de abril, lidando, então, com as energias de impulso, com o teu eu, onde o excesso do eu, tu tem o ego. Como tu lida, então, com a tua autoafirmação, tu te reconhece, não reconhece, como tu lida com as coisas de sair brigando, com as raivas, até mesmo com os apegos a certas ideias, que às vezes a gente se apega e acaba brigando por elas, quando às vezes essas ideias não servem para nada. Dia 2, touro.
vai representar o mês de maio, como a gente lida com a posse, o conforto, o dinheiro, a matéria, a consciência do corpo, a comodidade. Gêmeos depois, junho, foco, a união, a dúvida, o comprometimento, a fala, a capacidade de movimento, a inteligência. O signo de Câncer, em julho, segurança, cura, ação, curar os medos e as inseguranças. Uma coisa importante que eu não falei: o Marte está no signo de Câncer, e uma característica muito forte do Marte em Câncer é medo. E é interessante a gente ficar atento, né? Eu queria trazer até esse gancho, vou acabar repetindo isso, mostrando o mapa, que é o fato de, na Europa, né, eles já estarem se preparando para uma possível um desastre ecológico, uma guerra, enfim, tem o kit sobrevivência. Né? Então está todo mundo comentando o kit sobrevivência. Então, o Marte no signo de Câncer, ele acaba tendo muito a ver com as questões de medo. Então, por um lado, é óbvio que existe um clima, astrologicamente falando, o Netuno em Áries, ele tem uma representação também de algumas guerras, e depois com Saturno também. Então, existe a possibilidade, de um desequilíbrio nesse nível, né? O eclipse, a sombra dele foi basicamente em toda a Europa, né? Então, a gente tem uma situação que está muito insegura, diríamos assim. Mas tem muito a ver com Marte em Câncer, provocar também medos, ok? Então, enquanto Marte estiver em Câncer, a gente está lidando com essas questões. Depois, Leão, agosto, criação, luz, orgulho, centralidade. Virgem, setembro, análise, purificação, controle, controle de si, detalhes, limpeza, purificação, organização também da vida. Libra, outubro, o equilíbrio, a renovação, a profundidade. Queria convidar, eu estou aqui falando, mas eu queria convidar para que você estivesse no canal do Telegram. O canal do Telegram eu vou estar mandando áudios esses 12 dias falando, né, te convidando para uma meditação dessas energias dos signos e dos dias, tá? Escorpião, sagacidade, profundidade, ódio, emoções. Sagitário, a direção, a fé, o perdão, o direcionamento. Capricórnio, construção, a segurança, comprometimento, liderança. Aquário, relação, consciência, ideias, inovação, criatividade. Peixes, espiritualidade, libertação, direção e fé. Que legal seria se tu pudesse ter algo que tu pudesse escrever um pouco sobre essas energias e a tua experiência, a tua vivência, para que tu em cada mês pudesse acompanhar um pouco esse trabalho que tu vai estar fazendo e talvez até as projeções, porque tu está mexendo com uma semente, então tu pode colocar projetos nessa semente. E depois tu ir acompanhando durante todo o ano. E é muito legal a gente chegar no final do ciclo lá de Adar e poder olhar para trás e olhar as anotações para poder ver o quanto tu andou dentro de uma rede de coerência contigo mesmo. Porque a verdade é que a gente vai se dispersando muito e vai perdendo o foco e os objetivos. E como é importante a gente sim ter foco e ter objetivo, principalmente no mundo que cada vez mais tu tem uma quantidade de informação enorme e que quando a gente vê, a gente olha para milhões de lados, acaba não fazendo nada, não se comprometendo com nada e não produzindo nada e a vida começa a ficar muito vazia. Então, cuidado com isso. Por isso, sempre que vocês puderem determinar projetos e focar nos projetos, vai ser a forma mais interessante de passar por esse processo todo. A gente vai ter, então, ali na frente, o nosso Seder de Pessah. Claro, porque não ficou aqui. Hoje é o nosso primeiro dia, mês de Nissan. Então, como é importante a gente olhar para dentro de nós para poder pensar como a gente pode agir de uma forma diferente, como a gente pode agir de uma forma mais positiva. A nossa relação sempre dentro da Kabbalah é buscar a relação com a luz espiritual. O que a gente também está olhando, e também eu quero trazer algo, deixa eu só abrir aqui. O que a gente também está olhando é que o mês de Áries, ele representa a ação de Deus.
porque tudo é o divino. E nesse momento, esse divino ele se apresenta com a energia ariana. E a gente quer trazer essa energia da forma mais positiva, da forma mais forte, da forma mais real. E a gente quer, além de trazer essa energia, a gente quer viver essa energia. A verdade é essa. Então, tu tem a presença de Deus, cada dia essa energia toma uma vestimenta. No dia de hoje, ela toma essa vestimenta forte de Áries, é o próprio plano espiritual, é a própria luz agindo, e tu então te assemelha, porque o que a gente precisa é sempre se assemelhar à luz. Então, o que a gente faz, a gente pede para a luz nos guiar, para que a gente possa se assemelhar a ela. A luz hoje em Áries, ela é corajosa, ela se autoafirma, ela vai atrás, ela não para, ela cria, ela constrói, então ela se coloca, ela abre portas. Então, essa é uma energia que, na verdade, vai acordar várias áreas das nossas vidas. E é uma energia que nós precisamos, porque, de alguma forma, nós estamos numa tremenda zona de conforto, e isso vai gerando mentes robóticas, porque quanto mais informações tu tem e tu não consegue te fixar e focar, tu começa a te sentir vazio e a mente fica muito vazia. Então, tu é levado por qualquer tipo de letra, palavra e informação, mas e perdeu a noção das coisas. Então, como é importante tu aproveitar esse ciclo para te reconectar com o teu eu, para te reconectar, porque esse teu eu é o eu que tem o divino dentro de si, é o eu que tem a força, o poder e a potencialidade. É o eu que constrói o merecimento de receber abundância, riqueza, de estar no lugar certo na hora certa, de ter sorte. Porque a vida, ela te trouxe um palco que ela traz tudo para colocar uma tampa em cima de ti e fazer com que essa energia que te leva para a florescência não aconteça. E tu fica que nem aquelas rosas de esquina congeladas, que nunca abre o botão. Não tem coisa mais frustrante do que aquelas rosas. Então, a gente poder, nesse momento, pedir para vencer nossas raivas, que é essa energia acumulada, porque a humanidade hoje é pura raiva, puro ódio, porque é uma energia acumulada. A gente poder olhar para frente e pensar o que que eu quero na vida. Eu não quero repetir erros, eu quero fazer diferente, eu quero me sentir guiada. Então, peçam para o mundo espiritual guiar nesse momento. Quero me tornar um canal de luz, porque esse é o canal de abundância, de prosperidade. É. Quero vencer o ódio, a guerra, o conflito, exatamente nesse ciclo de Áries que a gente começou. O que, que acabou acontecendo? Veio fortemente essa energia dessa promessa da guerra. Ninguém precisa de promessa de guerra. Ninguém precisa andar achando que vai dar tudo errado, que vai ter que sair correndo. Né? Ninguém precisa andar na insegurança. Então a gente precisa é construir uma confiança na luz espiritual, uma confiança em Hashem, exatamente para poder construir a si próprio e entender, eu estou aqui para me transformar, eu estou aqui para me refinar, para ser um ser humano melhor. E esse é um momento super interessante para a gente começar esse processo de nos tornar seres humanos melhores. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. E poder vencer a escassez. Se não está ficando o outro, não tem problema. Primeiro fio de luz da Lua, basicamente, às vezes eu já considero, eu vou mexer com ele aqui, mexer com horas, eu quero a Lua.
a 20 graus. Opa, aqui. Só 9. Aqui. Eu quero a diferença de 10 graus. Então, aqui tu já tem o primeiro fio de luz da Lua. Eu acho que para vocês. Deixa eu só ver. Isso. Não, só um pouco. Agora sim. Vocês vão ver. Isso. Agora vocês estão vendo. Então, 30 de março, a 0h39, na verdade, foi quando realmente começou o mês de Nissan. Então, a gente tem esse acúmulo de planetas, né? Essa intensidade tremenda, essa intensidade que ainda está em Peixes e está começando a ter os planetas em Áries, depois Mercúrio e Vênus estão retrógrados. Isso faz com que as relações e as informações e as conversas fiquem um pouco desalinhadas. Então, podemos dizer que tem muita coisa acontecendo que a gente não está vendo e que tá criando muito conflito. As coisas não estão fechando. Por outro lado, na nossa vida pessoal, a gente ainda está num processo de pagar a conta do que vem lá atrás, tá? Aqui o Netuno ainda está, olha aqui, ele está 29,59. Que era um Netuno já em Áries. E vai demorar ali algum. Ah, bom, faz mal. Então, é, a gente ainda tem aspectos do inconsciente, a gente tem aspectos ocultos, a gente ainda tem forças espirituais do bem e do mal aqui agindo. Mas quanto mais a gente for contatando a energia de Áries, mais a gente vai saindo das profundezas, mais conteúdos. Olha que legal, isso tem um lado super interessante, porque tem tantos conteúdos que as pessoas não sabem, às vezes, lidar, né? Lidar com suas pulsões, né? Com suas energias, suas emoções. Mas quando tu está mais consciente, tu começa a saber lidar com as tuas pulsões. E elas vão se tornando desejos e vão se tornando sonhos. E tu vai entrando em contato com isso, e quanto mais a gente for andando agora no mês de abril, a gente vai sentir mais a energia de Áries, né? E, de novo, ficar menos olhando para fora, porque lá fora a energia de Áries pode vir com violência, com brigas, com conflito, com revoltas, mas tu poder olhar, porque enquanto tu ficar assistindo, a tua vida está passando, né? Então, tu olhar para ti e pensar o que que eu tenho que me levantar e fazer e realizar na minha vida, né? Que o momento é agora, que é nesse momento. Então, muitas coisas podem estar vindo para ti. Tem os elementos que são kármicos, que são do passado, porque peixes sempre vai trazer muitas coisas do passado, de outras vidas também. Peixes vai trazer como a ideia desses seres que vêm do fundo do mar, né, e que sobrevêm, vêm para a superfície, que são exatamente esses conteúdos. Pode trazer interesses de coisas novas. E as pessoas às vezes esquecem disso, né? Quer dizer, o que que tu está abrindo na tua vida para poder buscar algo novo, uma atitude diferente que tu não teve até então, está sempre prometendo fazer, não faz, agora é a hora, traz, né? Então agora é o momento da gente criar um desenho novo para a nossa vida. Agora é o momento também da gente entender, porque existe essa questão que surgiu muito com os eixos, que é o eixo de Áries e Libra, que é um eixo de relacionamento. E aí vai relacionamentos os mais variados possíveis, vai essas relações internacionais também, é um eixo de poder, de liderança e da relação com os outros, e obviamente Libra também traz as relações de paz e de equilíbrio, enquanto que o lado ariano é um lado mais bélico e não quer saber de paz. Então, a gente também está nesse assunto, né?
Isso também dentro de ti na tua vida. Ai, vou à luta ou fico aqui de boa, na paz? Né? Arrisco dar um limite ou fico aqui de boa, na paz? Quer dizer, muitas vezes na vida a gente tem que parar para pensar se a gente vai se impor, vai colocar regras, como é que a gente vai fazer isso, não vai fazer. Ou deixa passar, e muitas vezes tu deixa passar, tu perde tudo, né? A coisa se embola. Então, tem que ter, esse é o momento de poder parar para pensar, para poder encontrar um equilíbrio, tá? Volto a falar, quanto mais o tempo, os dias foram passando, mais a gente vai querer se autoafirmar. Por enquanto, ainda é um elemento tímido, até porque o Marte ainda está em Câncer, e Câncer, de novo, é mais interno, mais interno. Então, ainda pode ter muita briga consigo mesmo. Mas essa conversa interna, né? O Marte está numa conversa incrível com o Saturno, né? Quer dizer, quais são minhas obrigações emocionais, com amigos, com família? Quais são minhas obrigações, talvez, com as coisas, com os meus próprios sonhos, né? As coisas que eu imagino, o que eu imaginei, o meu imaginativo, tá? O que eu prometi para mim. A gente resolver coisas que são do passado e que tem uma questão a ver com a família, com a mãe também, tá? Resolver medos de infância. Tem muita gente que pode entrar muito em contato com os medos de infância, seguranças de infância podem voltar para poder resolver. Então, esse período, né, direciona ele para um processo de crescimento, de evolução, direciona ele para um processo de cura, tá? Para que tu venha conhecer cada vez mais essa energia de libertação. E tudo que tu fizer, mentalmente compartilha com o mundo, com o teu país, para que o país possa viver uma energia de expansão e libertação, tá? Eu vou parar aqui. Desejo a todos vocês um ótimo novo mês, um novo ciclo de Áries, de muitas conexões, de muitas meditações e de um trabalho intenso espiritual para que a gente possa trazer essa energia, que ela pode ser bruta, ela pode ser primária, ela pode ser infantil, ela pode ser extremamente violenta, a gente conseguir trazer para uma dimensão de direcionar essa energia para uma oitava acima. Esse é o nosso desafio, e esse desafio de liberar aquilo que se chama Kundalini, essa energia, e erguer essa energia também chamada para nós de serpente. E quando a gente ergue essa energia, ela é chamada de Mashiach. Então, que a gente consiga, sim, transformar esse mês, o mês da redenção, o mês em que nós trazemos o Mashiach para nós, trazemos essa consciência, porque para nós, na Kabbalah, o Mashiach é uma consciência. Eu agradeço. Peço que curtam, compartilhem e comentem ali aqui no YouTube. Obrigada. Obrigada.